Mais um episódio do Brazucast USA para vocês. Para mim é sempre uma honra ter todos vocês aqui. Obrigado a participação de cada um mesmo. Se você vê o nosso programa é porque você está tirando um pouquinho do seu tempo. Isso para mim já é sensacional. Todas aquelas pessoas que gostariam de saber como é a vida aqui na sua realidade, porque a gente está tratando de fatos, conhecendo histórias de pessoas reais, vidas reais, experiências reais. Não poderia ser diferente com a minha convidada de hoje, que eu já mostro para vocês. Mas antes, como sempre, queria deixar já aqui meu mega abraço para os meus patrocinantes, né? Que é a Camila da Brazusa, que sempre faz o meu imposto de renda em dias há mais de 15 anos e eu super recomendo o serviço dela. Fazer o seu imposto de renda é algo muito sério e algo que você deve fazer. Afinal de contas, esse país já faz tanto por nós que o mínimo que a gente pode fazer é fazer a nossa declaração de imposto de renda. Uma possível legalização futura vai fazer um efeito muito grande se você não tiver, como também vai fazer se você tiver. Faça o seu imposto de renda. Todas as informações da Brazusa USA estão aqui na descrição desse vídeo. Ela vai fazer de tudo por você. E o Isaac, né? Da IMS Collision. Seu carro bateu, amassou. Se você não sabe lidar com a seguradora, né? Que é um pouco complicado às vezes, procura eles que eles vão arrumar seu carro, polir, vão fazer tudo para que ele fique novinho em folha de novo. Eu mexo com veículos aqui. Toda vez que eu preciso de alguma coisa, eu conto com o profissionalismo deles e nunca me arrependi. Todas as informações também estão aqui na descrição desse vídeo. Bem, vamos começar? Tô aqui com uma pessoa que eu conheço há anos. Toda vez que eu estou com essa pessoa, eu fico até sem palavras, porque me faz lembrar de muita coisa boa, principalmente do meu pai. Isso porque muitos dos carros, né, que ela comprou foi lá atrás comigo, com meu irmão e com meu pai. Queria apresentar aqui pra vocês a Josi Pinafo. Não é Pinafo, não. A Josi Pinafo. Ô, tudo bem, Josi? Como é que você tá, filha? Rodrigo, primeiramente é um prazer estar aqui com você. E eu já quero dizer que o carinho que eu tenho por você é imenso. Você como pessoa, um ser humano. Eu acho que se o mundo tivesse mais Rodrigos assim, como você, o mundo seria totalmente diferente. Obrigado. Porque você tem um coração maravilhoso. E para mim, estar aqui hoje com você é um prazer enorme. Obrigado mesmo. Eu, quando eu pensei em te chamar, né? Eu falei, nossa, será que ela vai aceitar? Será que ela vai ter vergonha? Porque tem um monte de câmera aqui olhando pra gente. Eu fiquei muito feliz de você aceitar o meu convite, mas fiquei feliz mesmo, tá? Principalmente que eu sei da mulher guerreira que você é. E pensei, gente, ela deve ter muita história bacana pra contar pra nós. Por que não ter ela aqui? Né? Mas conta um pouquinho pro pessoal, qual o seu nome, de onde você vem, quando começou essa história sua de querer vir para os Estados Unidos, mas vamos voltar lá no Brasil, de onde você vem, de onde são as suas origens, para todos os nossos seguidores aqui, conhecer um pouquinho da Josi. Meu nome é Josiane Pinafo e eu sou de uma cidade muito pequenininha no Espírito Santo, que chama São Gabriel da Palha. Na verdade, esse amor e interesse de vir para os Estados Unidos começou desde muito cedo. Desde quando nós, como você sabe, na escola, nós aprendemos tudo sobre, né, geografia e nós sabemos tudo sobre os países. Uhum. E quando eu comecei a estudar e a conhecer um pouco da cultura americana, eu criei um amor muito grande dentro do meu coração. E aí eu comecei a sentir que o Brasil ia ser muito pequeno para mim, porque as minhas raízes iam muito mais além do que o Brasil poderia me fornecer. Exatamente. Uhum. E daí, eu, com 18 para 19 anos. Assim que eu terminei meu segundo grau, eu falei, agora eu vou. E eu me lembro como se fosse hoje. Quando eu decidi realmente vir para cá, eu chamei meu irmão, que eu falei com ele, você quer... eu vou para os Estados Unidos. E aí ele falou, eu vou também. E aí nós conversamos com a nossa família, né? Nossa família toda de acordo e tal, e viemos. Só que o meu irmão, ele não conseguiu ficar aqui. Porque ele ficou quanto tempo aqui? Ele ficou 1 ano e meio, mais ou menos. Que sabe de Rodrigo aquele ditado que a América é para todos, mas nem todos são para América? Seu irmão era um de que não era para aqui. Não. E assim, como todos os homens aqui, a construção é muito difícil, né? Ainda mais que eu presumo que... Quando é que você chegou aqui com o seu irmão? Nós chegamos aqui em 2005.
Ok, então vamos lá. 2005, as coisas não eram como são hoje, né? Hoje tem muita facilidade, hoje tem muito aplicativo, hoje tem muito mais trabalhos em várias outras áreas que não é a construção. E a construção sempre foi pesada. Eu passei pelo crivo de trabalhar na construção, e trabalhar lá no Brasília, e trabalhar no cinema, e trabalhar limpando um monte de supermercado, um monte de coisa eu fiz. Mas sem sombra de dúvidas, a construção foi um dos trabalhos mais pesados que eu fiz. E muitas vezes eu tava lá, principalmente, sabe, carregando lixo, que quando eu não sabia fazer nada, eu ia carregar lixo, né? E você fica pensando assim, meu Deus, onde é que eu tô? Demolição pra você fazer. É. Então, e daí eu vi assim, o quanto... E aquilo, sabe, te machuca. Você vê alguém da tua família passando por aquilo, porque aqui o frio, você sabe, é castigante. E o sol também é muito. É tudo extremo aqui. Extremos, exato. E... Daí ele ficou um tempo, ele falou, mano, eu vou embora. Eu vou voltar pro Brasil, porque aqui é muito difícil. E ele falou, você vai ou você fica? Eu falei, não, eu fico. Porque... Só são vocês dois? Não, nós somos em 4. São 3 mulheres e somente ele de homem. E quando você pensou em chamar, você chamou ele porque ele que você achava que tinha mais o perfil de vinho ou o quê? Então, eu achava assim, por ele ser homem, eu falava, ele vai me dar maior suporte, né? Aham. Falei, e assim, tudo que eu precisar, talvez ele vai estar ali. E ele sempre foi muito próximo a mim também, por eu ser a caçula de casa. Então eu falei, vamos juntos e assim, vamos peitar o que vier pela frente. Mas como você sabe, como nós estávamos falando, 2005 aqui era tudo muito difícil. Telefone, comunicação com família, tirar a licença para dirigir. Tudo era muito difícil para você construir e abrir uma companhia para você era quase que impossível. Muitas coisas eram impossíveis. Eu não sei se é da mesma época, que se lembra quando a gente precisava de comprar um Nextel, famoso Nextel? Era $800 que você tinha que dar de calção e muitas vezes você tinha que comprar no nome de um amigo que tinha documento. Eu mesmo não tinha como ter um Nextel na época. E hoje, pra te falar a verdade, eu não teria aquele rádio enjoado na minha cintura mais, entende? E os computadores? Nossa. Aquelas caixas gigantes. Então, assim, a dificuldade era muito. Eu lembro até hoje que nós tínhamos que comprar aqueles cartões e moldados ali no orelhão pra ligar. Exato. E você não podia nem falar muito alto, porque quem passava na rua ia ouvir o que você tava falando. Então, assim, era tudo muito difícil naquela época. E pra ele, pra quem começa, pra quem chega aqui e arruma trabalho, hoje em dia, a Internet Pro te traz muita facilidade. Você põe numa ajuda comunitária e aparece vários trabalhos lá que você pode escolher. Antigamente não tinha isso, como você sabe. E quando você chegou aqui, você tinha alguém que você... Porque muito se fala em, eu vou para os Estados Unidos, né? Vou para lá e não sei o quê. E as pessoas às vezes perguntam para mim, Rodrigo, qual o melhor lugar para começar nos Estados Unidos? A minha resposta é sempre assim, o melhor lugar é onde você vai ter alguém para te dar suporte, né? Não adianta você ir lá no meio do país afora, você não tem ninguém para te dar um suporte. Ou vai para uma área que tem um grande conglomerado de imigrantes, porque a gente precisa de imigrantes aqui quando chega, né? Ele não consegue alugar nada. A gente acaba morando em casas de portugueses, brasileiros, hispânicos, para poder a gente começar uma vida aqui. No seu caso do seu irmão, quando vocês vieram juntos, tinha alguém aqui já que acolheu vocês ou vocês fizeram, ou só era você e vocês dois só tinham um ao outro para começar? Não, na verdade, quem estava aqui era o meu tio e eu tinha um primo que eles moravam aqui, que nos receberam. E assim, era uma casa com 10 pessoas morando, sabe? Tipo, 2 quartos e várias pessoas, porque todo mundo economizava para poder fazer os seus objetivos. E quando eu cheguei e que meu tio nos recebeu aqui, eu falei, meu Deus, não sei como essas pessoas moram aqui. E aí, assim, eu me desabei, né? Porque é um mundo totalmente diferente do Brasil. E aí, foi até difícil. Na verdade, no início, foi bem difícil pra mim entender. Assimilar as coisas? Porque você deixa trabalho, assim... Você deixa a sua vida toda. Por mais que eu não tinha, assim, eu cheguei aqui com 19 anos. Então, assim, por mais que ainda não tinha uma carreira e tal. Mas, assim, você conhece... Você não tem amigos aqui, você não tem conhecidos, como você disse. Você não tem aonde procurar ajuda, você não sabe por onde começar. Você não sabe nem a língua? A língua é o que mais você não escuta. Você escuta, mas você não sabe o que eles estão dizendo. Então, assim, é muito difícil no início. Eu queria fazer um adendo ao que você disse, porque hoje eu vejo muitas pessoas falando, pegaram exatamente essa fase, né?
viviam várias pessoas nas casas, conglomeradas ali, e como diz o outro, né, onde cabe 5, cabe 10 e vai indo. Mas muita coisa mudou, e eu queria deixar pro pessoal saber disso. Hoje os aluguéis aqui estão muito restritos, né? Então, você vai fazer um contrato hoje, gente, se você fala que tem 5 pessoas na casa, hoje o pessoal tá mais restrito com isso, devido às pessoas que estavam fazendo isso e estavam destruindo as propriedades. Então, hoje, por exemplo, você vai alugar, sei lá, tá? Você, o seu companheiro ou companheira e seus 2, 3 filhos, um exemplo. Você vai alugar uma casa, então se ali naquele contrato tá rezando que tem aquele tanto de pessoas e você, por exemplo, vai vir uma visita do Brasil na minha casa. Você tem que avisar se a pessoa for ficar mais tempo na sua casa. Não é tão assim como era antigamente. Eu já cheguei a ver casas com 16 pessoas. Tipo assim, isso é ridículo. Você imagina o risco que tem de pegar fogo, fazer uma matança. Mas isso era para alguns dias só apenas, sabe? Uhum. Nós já viemos sabendo que assim que nós chegávamos, com uma semana nós já tínhamos que buscar um apartamento. Então isso era bem provisório. Porque quando nós chegamos aqui, como eu te disse, essa casa que tinham pessoas, tudo da minha cidade, nós sabíamos que em uma semana nós tínhamos que buscar um lugar para nós morarmos. E aí que entrou a dificuldade. Como eu não conhecia local, nós não conhecíamos locais. Qual era o melhor local de alugar um apartamento? Com quem buscar, sabe? Era tudo difícil. Você fica literalmente... Caiu de um caminhão de mudança em outro lugar que você nem sabe. Você não tem nenhum norte para ir. Não. E naquela época não tinha internet como é hoje. Não tinha um iPhone da vida. Eu não sei se o iPhone, eu não sei quando lançou, que seja o telefone que seja. Mas não tinha. Era aquele telefone flip-flop. Nokia? Acho que era aquele Nokia, algo assim. Não sei lá. Sei que não tinha. O YouTube estava nascendo praticamente. As coisas eram muito arcaicas do que são hoje, né? Nossa, e aí, como é que foi? Mas nessa época, o que nos ajudou muito foi o Luz Americano. Não sei se você se lembra. Se lembra, ele tá firme e forte até hoje. Era os jornais, exato. Porque lá as pessoas postavam as casas e tudo. Só que não era exatamente... O que aconteceu? Eu fui atrás de uma agência. Porque aí me incentivaram. Você vai atrás de uma agência, que a agência busca exatamente o preço que você... Você foi no Ivo? Buscando. Não, o Ivo era de emprego, né? A do Ivo era de emprego. Se eu te falar, eu não lembro o nome da empresa, pra ser sincera. Tinha uma aqui que era de emprego que chamava Ivo. Que era ali na Wilson. Na Lafayette. Perto na rua do Brasília. Você virou ali no Brasília, na Lafayette. Não sei. Então, pra ser honesta, não lembro. Mas eu sei que eu busquei essa pessoa, qual foi, assim, um anjo, sabe? E que nos arrumou. Isso teve que acontecer tudo em uma semana, que nós buscamos. E quando você busca um apartamento com a agência, você tem que ter o dinheiro do aluguel, do calção, que é o depósito, e mais o dinheiro da agência. Sabe? A comissão deles, né? Exato. Então, assim, de imediato, é muito dinheiro que você tem que desembolsar. Que já era uma dificuldade para quem não tinha trabalho ainda, não sabia por onde ia começar, o que iria fazer, sabe? Quanto tempo queria ficar sem trabalho. Então, assim, de tudo é uma incógnita, forma... né? E ainda, sim, eram só você e seu irmão, né? Sim. Você imagina alguém que chega aqui com a família toda? Hoje eu fiz um vídeo na minha outra rede, aqui no YouTube, né? Falando, porque tem uma pessoa que ligou pra mim, mandou mensagem. Fala, tô indo pra ir com $4.000, eu e meus 3 filhos. Eu falei, não venha, cara. Você vir pra cá, pra New Jersey, principalmente. Eu não sei nos outros lugares. Aí eu tirei print, né? Falei, olha, você não vai poder alugar um basement, você não vai poder alugar uma kitnet. Você tem 3 crianças, você tem 2 meninos e uma menina. Não pode ficar os 3 no mesmo quarto. Então você vai precisar de uma casa de um apartamento de no mínimo 3 quartos. Pra você e seus filhos. Eu fui mostrar pra ele 2.200, 2.500, 2.600. Mais $1,5. Nós estamos falando aí de 5, 6, 7 mil dólares pra você entrar numa casa, num apartamento. Casa, esquece. Casa é muito mais caro. Sabe o que ele falou comigo? Você não quer que eu vou pra aí? Uau. Você conquistou a América e não quer que eu vá pra aí. A questão não é que eu não quero. A gente que tá aqui já vive as coisas aqui e tem espaço pra todo mundo, mas pelo menos que as pessoas entendam como que funciona, né? Porque se fosse só os 2 e pouco, ok. Mas não, como você tá falando, né? Até hoje. E tem lugar que pede 1 adiantado, pede 2 de calção e ainda tem Se você for com a agência, ainda você tem que pagar a agência. Que será o mesmo valor a qual você irá pagar mensalmente. Então, sim, é grana.
E você e seu irmão vieram providos? E só lembrando que quando você faz o contrato, como você disse, você não pode adicionar mais ninguém na casa. Porque é o que é. Porque se você, me corrija se eu estiver errada, se você colocar uma outra pessoa que não estiver dentro do contrato, o dono da propriedade pode retirar e colocar na rua. Sim, porque você está quebrando o contrato. Então, perigo também de as pessoas não saberem disso e vier sem essa ideia, né? Porque hoje o que está acontecendo é que as pessoas não estão expondo o que realmente acontece, né? Só mostram o brilho do ouro. Porém, a dificuldade de encontrá-lo, ninguém mostra. Sabe por quê? Porque a visualização só dá no brilho do ouro. É muito mais fácil a pessoa mostrar o glamour, né? Do que mostrar a realidade. Se eu fosse realmente falar o que muitos querem escutar, Josi, eu tinha 1 milhão de seguidores já. Mas eu prefiro ter menos pessoas me seguindo com a verdade do que muitos com a mentira. Porque elas vão chegar aqui, vão descobrir. E, mais uma vez, eu falo, não é que eu não quero que ninguém venha para aqui, não é que eu não quero que as pessoas venham para os Estados Unidos. Eu só quero que elas saibam exatamente como as coisas são. Porque aqui é muito bom. Mas se fosse ruim, eu não estava aqui, você não estava aqui. Com certeza. É hipocrisia da nossa parte falar que a gente não gosta daqui. Porque eu já estou aqui há mais de 20 anos, você também. Então, assim, mas não é aquela Coca-Cola toda fácil, né? Aliás, não acho que não tem nada fácil, né? Não tem nada fácil. E também você sabe do que está acontecendo, tipo, hoje em dia a dificuldade... Porque, sabe o que mais me intriga? É porque tem muitos com carreiras formados, advogados, e largam tudo. Aí vendem as casas, vendem os carros... Aí chegam aqui para trabalhar, para conquistar tudo aquilo de novo. Mas tem muita gente, sabe o que eu tô percebendo? Eu mexo com carro, né? Então tem muita gente me procurando para comprar carro, que estão aqui, e muitas que estão vindo já legalmente com vistos e green card do Brasil. Sabe o que eu notei daquela época para cá? O perfil tá mudando muito. Eu tô vendo muita gente com muito poder aquisitivo vindo para cá. Yeah. Muito. Eu tenho pessoas que estão me procurando, que estão trazendo 150, 200 mil dólares. Vindo já com esse dinheiro, com todo mundo legal. Tipo assim, eu quero dar 30 mil de entrada no carro. Tipo, a pessoa nem tá aqui. Trazendo legal, todo no processo legal. Pessoas que estão vindo, vários, enfermeira, terapeuta, médicos. Tem muita gente saindo do Brasil. Mas são pessoas formadas? São pessoas formadas e estão atuantes no Brasil. Muitas delas estão atuantes lá. Mas, ou às vezes trabalham num lugar, recebe convite para vir, ou vão atrás de um advogado que enquadram um tipo de visto para elas para vir para cá. A verdade é que aqui tá atrás de pessoas assim, bem qualificadas. Uhum. Então, assim, ainda vem muitas pessoas com baixa renda. Vem muito. Mas eu noto que vem uma grande mudança de um tempo para cá. Eu posso falar porque eu tô diretamente ligado com o povo. E eu tenho visto, e às vezes eu falo, meu Deus, você vai vir pra cá mesmo? Não é uma questão do meu dinheiro ou da minha condição financeira. Eu estou com medo. O medo tá tirando muita gente de lá. Eu passei por um sequestro, eu passei por isso, eu tô vendo escravo das minhas coisas. Por mais que eu não goste de falar sobre esse assunto, muitas pessoas estão com medo da situação atual no Brasil. Sem falar aqui em assunto partidário ou nada disso, mas as pessoas estão com medo da situação que o Brasil se encontra. Então, muita gente está saindo de lá. Então, assim, eu vejo com muita constância. Assim, semana passada eu tinha 407 mensagens no meu WhatsApp. Tem noção? Uau. Depois eu te mostro, assim, eu não venço de responder. São pessoas perguntando de tudo, com todo tipo de pergunta. A última agora foi, eu tô indo, eu acho que é visto AB3, NW, eu não sei o nome, é tanto nome de visto que tem agora que eu nem sei. Mas a pessoa tava falando comigo que tava vindo e tal, e aí já queria mais ou menos olhar um carro, já tava com a casa alugada, isso tudo lá no Brasil já. Gente que tá vendo com estrutura montada. Gente que traz cachorro, renca de gato, viaja com o povo tudo, animal, os bichos tudo. Então, assim, mudou muito. E as pessoas também talvez estejam, assim, mais se profissionalizando. Sim, muito. E muitos também não querem chegar aqui como eu passei, né? E algumas outras pessoas não querem chegar aqui e não ter noção do que fazer e para onde ir, sem rumo, sabe? Que eu acho muito interessante. Eu acho que todos deveriam realmente ser assim. Tudo é válido, na realidade, pra mim tudo é válido. Eu não faria nada diferente.
Até os erros que eu cometeria todos iguais. Porque eu não teria me tornado o homem que eu me tornei. E continuo me tornando porque a constância, né? O aprendizado que a gente tem. Mas eu faria tudo de novo. Igual. Sério? Faria. Talvez eu tenha... Por isso que você é o Rodrigo. Talvez eu tenha um arrependimento de eu não ter vindo pra cá mais cedo. Mas não estava nas minhas mãos, estava nas mãos de Deus, estava na história, estava com os meus pais. Eu era de menor, eu não tinha escolha, né? Mas, com certeza, por mais apaixonado que eu sou pelo Brasil, hoje eu tenho mais tempo aqui do que lá. Então, fui 2 vezes em 23 anos, eu fui lá 2 vezes. E se eu disser pra você que não fica lá no fundinho, meu Deus, que vontade. Mas você lembra da parte boa, você lembra dos amigos, você lembra da família, você lembra da comida, você lembra dos lugares maravilhosos. Mas quando você começa a voltar à realidade e ver a parte ruim, aí você começa a bater um desespero, entende? Principalmente, enfatizando isso que você disse, sobre a segurança, hoje nós temos família, né? Uhum. E o que eu vejo, assim, a insegurança do povo brasileiro é a família. Porque, como você disse, você pode sair e pode não voltar. Porque há um perigo constante. Em todo lugar há um perigo. Sim, aqui também tem. Exatamente. Mas, assim, lá, infelizmente, a violência é sem lei, né? Você faz, infelizmente... A impunidade é muito grande. Não tem como você punir o culpado. Não, e quando pune... Há um tempo atrás aí teve vários crimes horríveis. Aliás, crimes horríveis acontecem direto. Mas eu gosto sempre de enfatizar aquela moça que tirou a vida dos pais, né? Com a ajuda do namorado. Os irmãos Cravinho lá e não sei lá o nome da mulher. E um crime horrendo e ela tá solta. Tipo, você não fica 30 anos preso lá. Uhum. Sabe? Mas, enfim, é o que temos, né? E qual foi o seu primeiro trabalho aqui? Com o que você começou a trabalhar? Então, lembra da menina que eu te falei que eu procurei o trabalho dela, que foi da agência? Uhum. Essa pessoa me ajudou muito. Por isso que eu digo que nós devemos sempre permanecer em volta de pessoas boas que vai te fazer você crescer e vai fazer você criar rumo na tua vida. Essa mulher, como eu não conhecia o lugar, não sabia onde era Roundbound, que é a área onde que nós moramos. Não sabia qual o melhor local. E ela instruiu certo para onde ir. Ela era brasileira, portuguesa? Brasileira. Que eu não me lembro o nome dela. Mas se ela um dia ver aqui, ela te perdoa. Com certeza. Então, o meu primeiro trabalho foi no Hamburgão. Uma lanchonete. Sério? Foi. Tá aí firme e forte até hoje, o Hamburgão. Foi. Trabalhei no Hamburgão e, por incrível que pareça, eu era tímida. Eu era tímida, muito tímida no Brasil. E, não, assim, então é 2, porque eu sou um poço de timidez. E eu não conversava. Que eu era tímida. Introspectiva. Exato. Pra pessoa chegar até mim e eu não saber o começo, o meio e o fim da conversa. Nossa, você vai trabalhar atendendo os outros ainda? Exato. E voltando um pouquinho atrás, quando eu morava no Brasil, por essa timidez, eu fui trabalhar onde? Com pessoas e vendas também. E aí eu fui trabalhar na Honda. E a Honda foi que me deu cursos de pós-vendas e como tratar os clientes. Agora eu entendo por que eu tenho admiração por você. Gente, tá explicado. Eu sou um defensor da Honda e da Toyota. Essa é a ligação. Meu Deus, esse tempo todo eu não sabia. Pois é, ficou sabendo hoje. É novidade. Vai, brincadeira. Então, vai. E daí a Honda foi o que me deu aquele empurrão, sabe? Em ser a Josi, que a Josi é hoje. Que a Josi hoje não para de falar, né? Ela começa, ela não sabe chegar ao final da conversa. Então, foi aí, com treinamentos e instrução, como chegar até o cliente, como cativar o cliente, mostrar o seu produto. Então, isso me deu, assim, uma amplitude na minha mente de pessoas, de como expor, né, o meu produto. E foi daí que eu quebrei um pouco dessa timidez. Aí vim pra cá, né, e daí começou a Josi, que mora aqui já há quase 20 anos. Fui trabalhar no Hamburgão. Gente, pra quem não conhece, tá vendo aqui, Hamburgão é tipo uma lanchonete.
nessa área que existe aqui na cidade de Newark. Newark é uma cidade que está no estado de Nova Jersey. E existe aqui não existe bairro, mas existem seções, como se fossem seções, né? Não é bem um condado, o condado é diferente. Mas essa parte onde mora mais os imigrantes, ela se chama Ironbound. E ali, aqui nesse lugar, né, que é onde o meu podcast tem vários comércios brasileiros. E esse hamburgão é antiguíssimo aqui, inclusive muito bom. Então, isso nós estamos falando em 2005. Só que muito antes ele né, já estava no mercado. E daí fui trabalhar no hamburgão, que essa pessoa me ajudou a encontrar esse trabalho. E eu sempre fui, desde desses treinamentos que eu tive, eu sempre fui muito boa para lidar com pessoas. Trazer, assim, uma boa energia, sabe? E daí eu criei, assim, um amor, um carinho muito imenso com os donos, com os funcionários de lá, conheço até hoje. Sou muito bem recebida, porque eu sou o tipo da pessoa, assim, independente se eu ficar no trabalho 1 mês, 2 meses, o tempo que for, eu sempre vou sair, vou deixar as portas abertas, sabe? Isso é algo em mim, assim, que por onde eu passar, eu sei que as pessoas vão falar bem de mim, que eu jamais vou deixar algo incerto ou algo sem esclarecer, sabe? E o hamburgão foi o meu primeiro trabalho. Daí fiquei um bom tempo lá, eu acho que, não sei, mais ou menos como uns 1 ano e pouco, acredito que eu trabalhei no hamburgão. E dali, obviamente, você fez muita conexão, conheceu muita gente. Sim, americanos. Foi aumentando o seu network. E dali você passou para onde? O que você foi fazer? Então, o meu horário era um horário, assim, tipo, das 11 às 3 horas da manhã. Sabe? Era um horário que você não tinha como fazer muita coisa, não tinha como você não nem tinha vida, buscar. né? Não. A sua vida era abduzida pelo hamburgão. Não, exatamente. Um abraço pro hamburgão. Abduzido. Inclusive, Doguinha trabalha lá, amigo meu. Doguinha, um abraço. O Rafael, que trabalha comigo, trabalhou. Acho que o mundo trabalhou no hamburgão. Muita gente passou por ali. Propaganda de graça em hamburgão. Exato. Eles deram oportunidade para muitas pessoas e dão ainda até hoje, assim, né? como os restaurantes, Brasília, o Casa Nova, enfim, vários, Boi na Brasa. Esses restaurantes sempre deram, né, a porta de entrada para muitos de nós, né? Aconteceu comigo também. Trabalhei no Brasília. Você trabalhou lá que ano? No Brasília da Ferre. Ah, tá. No Brasília Restaurante? No pequenininho. Onde é o Adega hoje? Isso. Trabalhei ali por um tempo e continuava no hamburgão. Só que eu trabalhava, tipo, finais de semana no Brasília e fazia hamburgão também. Só que aí eu larguei o Brasília, porque os horários não estavam batendo, e eu continuei no hamburgão por mais um tempo. Pode ter um pouco de vida também, né? Isso, porque, né, eu não conseguia respirar. E como eu te disse, no início é muito difícil. Então, até você conseguir uma renda para poder respirar, você às vezes vai ter que sacrificar um pouco. Você vai ter que trabalhar sábado. Bom, eu trabalhei, né? Sábado, domingos, feriados, cobria folgas de outras pessoas para poder entrar um extra, porque você já não fala inglês. E o mercado de trabalho, naquela época, por exemplo, era pouco. Você só podia ficar onde que os brasileiros estavam. E daí, só que aí eu resolvi ficar no hamburgão e sair do Brasília. Brasília eu fiquei muito pouquinho tempo. E aí consegui um outro trabalho, fazer intermediário com o hamburgão de novo. Que aí eu fui trabalhar em um bar. E de servir e de bebida e tal. Que era perto da minha casa, era bem conveniente porque eu poderia ir andando, não era perigoso. E aí foi. Daí eu trabalhei nesses 2 trabalhos por um bom tempo, até conseguir um dinheiro, sabe? Até me manter, assim, conseguir respirar um pouco. E daí foi. Por quê? Lembra do meu irmão que eu disse? Eu tentava ajudar o máximo possível. E ele nesse mesmo tempo na construção, quebrando cabeça. Na construção. Era carregando plywood e aquelas coisas todas que sol, chuva, frio, neve. Então, assim, por mais que eu tentava fazer por nós 2 também. Por mais que ele fazia muito também. Mas, assim, era um ajudando o outro, sabe? Porque as contas aqui, naquela época ou nessa época de agora, 20 anos depois, Rodrigo,
tudo é muito caro, você sabe. Sim. O acesso, ele existe, não é que ele é fácil. Você trabalha, tem dinheiro, você consegue ter as coisas mais facilmente que no Brasil. Mas por você não estar no aconchego do seu país, se torna mais difícil. Você não está ali na sua zona de conforto, vamos dizer, né? Você está totalmente fora de sintonia. Até você entrar na sintonia, demora um tempo, né? Com certeza. E quando eu te disse que quando eu já estava me sentindo mais aliviada, qual foi a primeira coisa que eu fiz? Foi entrar numa escola de inglês. Porque eu entendi que eu vim aqui com metas, sabe? E as minhas metas iam ser cumpridas. E eu falei, para elas serem cumpridas, vou ter que aprender inglês. E é uma coisa que eu deixo assim, se eu puder deixar como incentivo para as pessoas que estão aqui ou estão por vir, vá aprender inglês. Porque você vai evitar muita coisa na sua vida. Muitas pessoas que você vai precisar de buscar ajuda. Muita coisa você vai poder fazer sozinho. Se você for num banco, você vai conseguir resolver tudo que você tem que resolver e não vai precisar de estar precisando de uma terceira pessoa, sabe? E aí eu comecei a estudar. Estudava e cortei um pouco do meu trabalho e comecei a investir no meu tempo em estudar. Porque eu pensei, eu não vou muito longe se eu não falar inglês. Eu só vou ficar aqui, o meu salário vai ser mantido nesse nível e eu nunca vou crescer. Como que eu vou conseguir tirar uma licença para dirigir? Eu vou no DMV, eu vou chegar lá e vou falar com quem? Então, assim, tudo ia ser muito limitado para quem não fala inglês. E daí eu comecei a estudar. Quando eu comecei a estudar, apareceu a oportunidade de eu comprar meu schedule de casas. E porque eu também não queria trabalhar à noite a vida inteira, sabe? Explica só pro pessoal, porque tem gente que não sabe, o que é um schedule de casas de limpeza. Explica para nós aí. Então, o schedule de casas é um conjunto de casas que você possui para limpar. Nesse caso, essa pessoa a qual ela me passou, ela tinha esse número de casas e que ela me perguntou se eu tinha interesse. Que naquela época, eu não sei como eu tô fora desse, não sei como que tá acontecendo hoje, mas era muito caro. Ainda é. E é o valor da limpeza, mas tantas vezes que comprava, era um negócio assim. Então, minha mãe vendeu dela. É mais ou menos isso. A pessoa geralmente pede 3 meses, se eu não me engano. E foi quando apareceu essa oportunidade. E eu sou o tipo da pessoa, se aparecer a oportunidade, eu vou pegá-la. E apareceu, eu já entendi um pouco de inglês, mas não sabia tudo. Eu peguei esse schedule de casa, a qual eu falei que essa menina me passou, que ela estava mudando para a Flórida. E quando ela me passou esse schedule de casas, no schedule veio um carrinho muito velhinho. E adivinha que carro que era? Não me lembro. Um Camry da Toyota. A qual ele não abria uma porta, só abria uma do passageiro. Da pessoa que dirigia, a porta não abria. Então já fez o combo, o Honda e agora o Toyota. Exato. Então, assim, que já foi, assim, muito. Hoje em dia, né, se você falar o carro que eu andei, todo mundo ri. Mas pra mim, eu sou muito grata. Porque quando você não tem nada, tudo que vem adicionando na tua vida, você já se sente muito abençoado. Eu te aposto que até hoje, quando você vê eu aposto que até hoje, quando você vê algum carro desse na rua rodando, vem a memória, né? Rodrigo, eu acredito que nem existe mais ele. Não, de vez em quando você vê, sim. Eu já ouvi alguns na rua. Mas assim, vai ser sempre o meu Camry vermelhinho, meu primeiro carro que eu tive aqui, sabe? Da Toyota. E a qual ele trabalhou muito. Então, só que tinha a questão de eu não falar totalmente o inglês, lembra? Eu falava somente um pouco. O que aconteceu? Eu arrumei uma pessoa que falava inglês. Naquela época, nós não podíamos tirar a carteira porque era muito difícil. Era impossível tirar a carteira aqui na situação que nós estávamos. Não tinha. Desde o ataque do 11 de setembro de 2001, antes desse ataque, podia-se tirar a carteira aqui.
Aquele ataque ferrou o negócio todo. Foi quando as porteiras fecharam de uma vez por todas. Antes do ataque, eu conheço pessoas que chegaram aqui em 98, 97 e foram lá no prédio social e pediram social. Era tudo diferente. Os contratos de trabalho eram melhores. No que aconteceu aquilo, muita coisa fechou. Porque, se não me engano, os caras que fizeram aquilo, eles tiraram carteira em Jersey City, estudaram ali em Jersey City. Que caras? Os que meteram o avião lá dentro, lá, saíram daqui de New Jersey, alguns deles. Então, assim, a primeira coisa que a imigração fez... Então, assim, eu dirigi... Eu não indico, mas eu dirigi muito tempo sem carteira. Eu também. Eu não faria isso de novo, porque o tanto de vezes que a polícia me parou, tanto de corte que eu fui, tanto de dinheiro que eu joguei fora... Sem contar que cada vez que a polícia me parava sem carteira, eu fechava o olho, eu imaginava o avião chegando em Valadares. É exatamente esse o sentimento que você tem. Eu lembro como se fosse hoje a primeira vez que eu fui parado por uma polícia aqui. Gente, eu chorava tanto, mas eu chorava tanto. Porque você tá no país dos outros. Ninguém te convidou pra vir. Você ficou aqui depois do tempo. Você tá indocumentado. Você tá dirigindo sem poder tá dirigindo. Já passou da sua permanência. Você tá completamente errado. Não dá nem pra jogar aqui se é turista. Quando a polícia te para, o seu coração ele vai na nuca. Por quê? Por mais que a polícia tá ali pra defender a sociedade, por mais que eles não tenham, principalmente aqui em New Jersey, o poder imigratório, você não pensa nisso na hora. Não. Você tá infringindo a lei. E aí vem a polícia andando com aquele holofotezinho na cara da gente que te cega dentro do carro. Eu só lembrava do filme, dos aqueles seriados lá, Bad Boys, what you gonna do? Só botava a mão no volante, fechava o olho aqui, oração. Porque você não sabe, né? Não. E aí vinha as cortes. As cortes. Nossa, as cortes era o pior, né? Você não sabia se você ia... ou se você não ia. E quando você não sabia e não sabia dos seus direitos, mesmo como imigrante, você já deve ter passado por isso, né? Procurar um advogado desesperada e pagar uma fortuna. O que pede, você paga. Qualquer coisa. Pra você se ver livre daquilo. Aí passam uns dias, parece que a sua vergonha na cara cai, ou é necessidade demais, você volta, na hora que pega você de novo, você fala, gente, eu sabia. Pra que eu fui fazer isso? Mas, até que enfim, aí eu fui lá e tirei minha carteira em outro lugar, porque não dava, né? Não. Então, e era muito difícil, era algo impossível. Então, assim, para você, no caso que eu tinha conseguido minhas casas, eu precisei de arrumar uma pessoa e outra. As rotas aqui são muitas rotas aqui. E eu, assim, se me soltasse, meu querido, eu não voltava para casa. Porque não existia GPS. Existia uns aparelhinhos que você comprava no Radio Check, eu nem sei o nome mais, que é muitos anos atrás, que você colocava no carro, mas não era como então hoje. Você é da época do MapQuest, que a gente Sim. imprimia o MapQuest, vinha com todas as instruções naquela papelada, aí você ia andando e olhando. Exato. E como que você dirige... e presta atenção na rota para onde que você tem que ir e ler aquele mapa. Então, assim, era muita coisa. Era muita coisa. E, assim, as casas a qual eu trabalhava era muito longe uma das outras. Então, assim, você tinha que dirigir bastante para chegar. E eu falei, não, eu não vou conseguir. Eu vou comprar meu schedule, minhas casas, porém, eu vou ter que encontrar uma pessoa que faça um trabalho comigo. Foi a qual eu encontrei essa menina, que hoje eu tenho um carinho, um amor, assim, imenso por ela até hoje. Nós somos amigas até hoje. E eu falei com ela, olha, você tem como vir me ajudar? Eu tenho o trabalho, porém, eu não dirijo, não falo inglês. E aí ela falou, eu vou, Josi, eu vou te ajudar. E assim, né, nós combinamos. E aí eu comecei a ouvir, porque uma coisa que eu aprendi, o inglês vem do... você tem que educar o teu ouvido. E permitir que ele entre na sua vida. Exato. Porque muitos dos meus clientes, e eu não me importo se eles ficarem chateados comigo, chegam lá na loja, aí eu vou ver o GPS, virem 200 yardas. Aí vou às vezes ajudar eles a conectarem a conta para um financiamento. Tudo tá em português.
Então, se você não permitir que ele entre em você, que ele faça parte de você, você nunca vai aprender. Então, uma das coisas que aí eu comecei a observar, como o meu trabalho era nas casas, eu comecei a ouvir o que elas falavam, né? Tudo que girava em torno da casa. E aí eu comecei a educar meu ouvido. E isso com a escola também, porque eu também estudava à noite. E aí eu fiquei por um tempo, essa menina ficou me ajudando. E chegou um certo ponto que eu falei, agora eu posso me caminhar com minhas próprias pernas. E aí eu comecei a falar inglês, eu já tinha como me comunicar com as minhas clientes. As minhas clientes me ligavam, eu não atendia. Porque eu deixava cair no voice, na caixa de mensagem para me ouvir mais tarde, porque se eu atendesse o telefone, eu não ia saber respondê-las. E o diálogo era curtíssimo, Não, né? era tipo, yes, no, e só. Não sabia mais. Como muitas pessoas, eu entendia, porém na hora de falar eu travava. Uhum. Porque vou juntar a vergonha de você falar uma palavra errada e a insegurança também. Às vezes a gente fica inseguro, aconteceu um pouco comigo, você fica com medo de errar, alguém rir de você, e isso causa um travamento muito grande. A partir do momento que eu desliguei isso e eu vi que, quando eu vim pra cá no meu caso, eu fui morar em Bricktown. Então lá não tem esse tanto de imigrante que tem aqui. Lá na saída 91, lá em Belmar, lá perto de Belmar. Então eu fui morar na casa da minha tia, então eu tava circulado de quê? Televisão em inglês. Meus primos praticamente só falam inglês. Minha tia, meus tios americanos. Ia trabalhar na construção com meus tios americanos. Eu ficava escutando aquela 1010 AM, ridiculamente, aquela rádio horrível. Qual rádio era essa? É uma rádio AM, 1010, tem ela até hoje. Só que é uma rádio AM, né? Meu Deus. Meu tio escutava isso, era Roy. Ele fumava na média aí de uns 20, 30 cigarros. De cada 10 palavras que ele falava, eu não conseguia escutar muito, porque americano mesmo, bem, sabe? E essa rádio tocando direto, uma notícia, igual tipo a Voz do Brasil, lá no Brasil. Eu sei. Mas eu tava naquele ambiente, o que eu tava absorvendo? Inglês. Às vezes eu ia pra casa da minha tia, o que eu via? Os meus primos vendo desenho. Aquele dinossauro ridículo da barriga verde, o Barney. Meu Deus, sim. Eu vi Mas o Barney. é a melhor forma de você Sim. aprender. Bob Esponja. O Bob Esponja, ele tem parte dentro de mim. Porque eu vi o Bob Esponja e eu aprendia com o Bob Esponja. Eu tô falando sério. Meu Deus. Aqui já eu gosto muito de... Claro, né? Os desenhos ajudam muito, porque são palavras simples. E é um inglês descomplicado, né? Sim, você não vai ouvir muitas palavras formais. Então, assim, é mais fácil de você gravar na tua cabeça. E um programa que eu gosto muito e sempre ouvi muito, e ele tá até hoje, é o Friends. Eu sou horrível de... Se eu te falar que eu nunca vi o filme, eu nunca vi um filme do Harry Potter, você acredita? Não, mas eu também não. Nossa, eu não tô sozinho no mundo. Eu não sou muito de televisão, Não. cara. Eu sou o que me chama atenção, sabe? O Harry Potter não me chama atenção, então... Eu não... Nossa, gente, eu pensei que eu era totalmente fora do mundo. Obrigado, irmãozinho. Obrigado, tamo junto. Então, aí me ajudou muito, porque eu já não assistia mais Globo em casa. Globo, na verdade, nós íamos comprar aquelas fitas. A fita lá na Central do Brasil, do Kiko. Isso, pra ouvir as novelas e tal. Então, isso eu já cortei lá em casa, já não havia mais. E músicas no carro... A pessoa ia lá alugar a fita da Tieta pra ver. Novelas, então assim, as novelas... Comprava aquelas fitas pra assistir as novelas do dia anterior, né? E daí já não tinha mais músicas no carro, era somente inglês. Então foi daí que uma coisa foi ajudando uma outra. Eu tava na escola, já tava treinando o meu inglês com os americanos no trabalho e tava educando meu ouvido. Então, é uma junção de várias coisas que você tem que ter. Porque o que eu vejo, muitas pessoas vão para a escola, porém, elas não praticam. Só fica ali, né? Às vezes tem um filho que pode praticar em casa, ou pode ter o esposo que às vezes fala um pouco, sabe? Mas eu entendo elas também, Rodrigo, porque é vergonhoso às vezes.
Enquanto você não quebra essa vergonha dentro de você de falar uma outra língua, porque realmente é difícil. Para uma criança é fácil, porque eles são tipo uma esponja, né? Tudo que eles falam, aprendem, rapidamente eles gravam aquilo. Mas, e o tempo foi passando, o meu inglês foi melhorando. E assim, só lembrando que quando você tem esse pacote de casas para fazer, não quer dizer que elas vão ficar a vida inteira com você. Eu perdi praticamente todas. Porque muitas não gostam, às vezes, de como que você é, ou de como que você trabalha, sabe? É uma porção de... Muitas mudam de estado, como aconteceu depois da pandemia comigo. Muitas mudaram para um outro estado, muitas divorciaram. Então, assim, muita coisa acontece no caminho. Não somente porque a pessoa não gosta de você, mas vários fatores. Às vezes não é nem gostar de você, às vezes estava tão habituada com a forma que a outra limpava, e às vezes um detalhezinho, o americano é muito pique nessas coisas, né? Ele é muito... E isso aconteceu com a minha mãe. A minha mãe, quando vendeu as casas dela, ela deu um problema na coluna, precisou de ir no Brasil fazer um procedimento. E graças a Deus, naquela altura, ela não precisava tanto mais. E ela vendeu. Só que ela foi com a mulher um tempão ainda com a mulher, até, tipo assim, olha, minha prima, tal. Aquela história, né? É minha prima, ó, não sei o quê. E só 4 casas que ela não teve como vender. Não teve. E você vê, minha mãe tem essas casas desde quando praticamente quando ela era ajudante. Mas são casas assim. Tem uma casa que a minha mãe vai, que é na praia. Não tem ninguém, tá todo mundo na Flórida. A minha mãe praticamente vai lá só para que alguém veja ela entrando na casa. Até hoje. Até hoje. É $300. Ela falou, Rodrigo, só se eu for doida de largar essa casa. Eu vou lá, entro, o dono da casa me vê chegando. E tipo, a minha mãe é uma membra da família já. Porque tem arma, joia, tem tudo lá na casa. Tipo, ela tem a chave de lá. Então, eles não é nem uma questão de limpar. Aí os vizinhos já cumprimentam, hi Rose, já cumprimenta minha mãe, as vizinhanças tudo conhece. Tipo, essa casa, todo o negócio de golfe da cidade é dessa família. Há anos. E, portanto, essa casa era da mãe do cara. A mãe morreu e o filho ficou empregando a minha mãe. Então, eles vêm aqui, raramente eles vêm. Iguais a essa casa, minha mãe tem essas 4. É tipo assim, ela falou, eu não tenho nem como passar. Porque esse grau de confiança, a pessoa não quis. Então ela falou, não, eu fico. E ela faz elas até hoje. 4 casinhas que ela faz. E todas nesse... Complexo. Na realidade, eu trouxe a minha mãe para trabalhar comigo, né? Minha mãe que faz toda a documentação dos carros, toda a documentação de todos os carros que eu tenho que emplacar, é minha mãe que faz tudo. É mais tranquilo, mais fácil, mais leve, né? E outra, né? Ela ganha muito mais fazendo isso. Mas até hoje... as patroas delas às vezes me ligam, bate papo comigo, manda presente, é legal pra caramba. O bacana desse trabalho é que você acaba sabendo muito da família, você acaba se tornando um pouquinho da parte da vida deles, e vendo entende? também como que é eles como família americana, né? O dia a dia, né? Você vê, eu aposto que você tem casas que você viu crianças nascerem, estão crescendo, já estão adolescentes, você vê isso. E você se sente meio que um membro deles, é legal demais. Com certeza. Eu, por exemplo, eu trabalhei, falando sobre isso, eu trabalhei para uma família por mais de 16 anos. E eu, assim, eu e a esposa, né, no caso, a mulher, minha patroa, ela falava, Josi, eu e você é mais do que um casamento. Porque você me conhece mais do que o meu próprio esposo. Você passa mais tempo com ela? Mais tempo com ela. Eu sabia exatamente, ela me ensinou muito sobre etiqueta, eu aprendi muito. Claro que você não aprende, né, do zero, mas, assim, muita coisa você aprende, e eu aprendi muito com ela. Sobre tudo. E aperfeiçoando o inglês também, né? E aperfeiçoando o inglês. E ela, só lembrando, que ela foi uma das pessoas que me disse, ela falou, se você não aprendeu inglês, você não tem como trabalhar na minha casa.
como tudo eu sentia muito, porque aqui você fica um pouco assim, emotivo, e eu comecei a chorar. Falei, gente, ela tá brigando comigo. Mas não era. Hoje eu agradeço, porque era um empurrão que ela sempre me dava para sempre me esforçar mais. E quanto mais, na hora, doía. Que eu sempre digo que a lágrima desce por dentro quando você não pode expor ela. Mas assim, isso me fez crescer. Me criou uma blindagem para não receber tudo de uma certa forma e como aquilo como uma palavra má, mas sim para fazer você crescer. E aí eu aprendi muito, porque diferente do Brasil, aqui nós não temos carteiras assinadas, né? Do mesmo jeito que você pode estar nesse trabalho, hoje, amanhã você pode não estar mais. É totalmente solto, né? Exatamente. E eu tinha plena consciência disso, porque eu posso estar nesse trabalho, amanhã eu não posso ter trabalho mais. Então, assim, quanto mais eu tentava me esforçar para isso mesmo, para que eles não me deixassem. Porque eu falava, eu vou fazer deles, vou cativar eles. Por mais que eu não sou da cultura deles, por mais que eu não fale o inglês perfeito que eles falam, porque eu falo o inglês com sotaque. Não, gente, todo mundo, quando não é a sua língua nativa, é difícil demais falar. É difícil. Você vê, a minha filha e o seu filho, eles falam nativos, eles não têm sotaque, porque desde pequenininho já tá vendo. Nós não, a gente já chegou... E olha, eu já tentei falar sem sotaque, não tem. Quando você menos espera, tem uma vírgulazinha ali e fica. E você sabe que muitos deles acham bonitinho o sotaque da gente? Eu já ouvi muitas pessoas dizerem que, por exemplo, quando eu me policio, eu consigo quebrar um pouco. Mas tem hora que, né, nós não soltamos. Exato. Então, assim, nós queremos deixar algo mais natural, então o sotaque vem com força. Mas não, é como você disse, muitos acham bacaninha, bonito, né? Se eles entendem, tá ótimo. E é muito interessante, quando eu vejo, por exemplo, um brasileiro falando inglês em algum lugar e eu tô calado, sem que ele saiba, eu tô pensando, é brasileiro. Se você escuta um colombiano falando inglês, você sabe. Se você escuta um mexicano falando inglês, você sabe. Não é só de escutar, mas você olha pra fisionomia e fala, aquele cara ali é cubano, aquele cara ali é mexicano, ou aquela mulher ali é polonesa. Cara, é impressionante, porque a gente vive numa miscigenação tão grande de povos e culturas, e de tanto estar com eles, você acaba. Você vai pra cidade de Garfield, New Jersey, todo mundo polaco lá. Não sei se você já viu. Não. Você chega lá, chama Garfield, a cidade. Aqui, você desce na 21. Senta na padaria, você fala, eu tô em outro planeta aqui. Você não entende nada. Você já foi numa padaria que só tem russo? Falando todo mundo em russo? Você parece que tá nesses vídeos de pegadinha da Alemanha, porque não tem lógica. Então, e eu trabalhei muito tempo como fotógrafo também, né? Tirando foto desse povo grego, russo, esse povo de todo mundo aí. Mas é legal, você aprende muito com eles. É muito bacana, e não sei se acontece com você, você acaba às vezes usando uma palavra com o tom deles. Geralmente eu falo no meu aniversário, na data do meu aniversário, quando eu vou falar, hoje aconteceu isso comigo, quando eu tive que dar a data do meu nascimento. E aí eu vi que eu quebrei um pouco e puxei um pouco pro lado britânico, sabe? Sabe? Mas é algumas coisinhas que às vezes leva por esse lado. Mas vamos continuar falando inglês que nós vamos chegar lá. Nessa evolução sua do seu trabalho, conhecendo essas pessoas, existiu algum momento que teve algum desentendimento com alguém? Existiu algum momento que teve alguma arranhura assim nesse relacionamento? Rodrigo, vou ser bem sincera, quando você tem muito medo de perder o que você tem, você aceita de tudo. Se eu contar as experiências que eu já tive no meu trabalho, porque hoje não é porque eu posso ou porque eu tô num nível muito mais acima que as outras pessoas. Não é nada disso. Mas assim, hoje eu conhecendo o meu lugar, eu não já aceito muita coisa. Não aceito. Porque do mesmo respeito que eu te dou, eu acredito que a pessoa também tenha que me dar. Eu também compartilho da mesma coisa. Mas, com certeza, eu já levei muita coisa. Já ouvi muita coisa, assim, deu sair da cozinha, da pessoa chegar, me falar certas coisas, eu correr pro banheiro, chorar.
de eu não conseguir responder porque eu pensava, se eu responder, a pessoa vai me mandar embora. Então eu não posso. E você precisava, né? E eu precisava do trabalho. Então, assim, muita coisa. Hoje em dia já não atolero tudo isso, não. Porque eu acho assim, nós somos seres humanos, do mesmo jeito que você sente, eu também sinto. Eu falo isso sempre com as funcionárias que trabalham comigo. Eu trato todo mundo igual. Porque não é o fato de hoje eu estar à frente do trabalho que eu vou ser melhor do que a outra pessoa. Porque eu também já estive naquele lugar. Eu sei como que é. Por mais que hoje os meus patrões são os americanos, eu entendo, para mim chegar lá, eu tive que dar um passo para trás, sabe? Eu comecei de baixo. Um passo grande, inclusive, para trás, né? Então, assim, eu reconheço que você nunca é tão pequena ao ponto da pessoa te esmagar, sabe? Você sempre vai ter um certo espaço na sociedade. Hoje eu entendo, porque eu entendo como o sistema funciona daqui. E como você entende do sistema, tudo se torna mais fácil. Mas com certeza eu tive. Eu tô olhando aqui pra você, conversando comigo, e eu tô lembrando de você, quando você foi lá comprar o carro com a gente lá na loja, na primeira loja lá na Hillside. E eu lembro até hoje da forma como meu pai falava com você, sabe? E o que eu falei no início desse podcast é muito verdade, sabe? Não é novidade pra ninguém, não é segredo pra ninguém o grande homem que meu pai é, porque o fato dele ter ido não significa que ele deixe de existir em mim, sabe? E você, algumas outras várias pessoas que fizeram parte dessa parte da nossa vida, né? São pessoas muito especiais pra mim. E o carinho que ele tinha com você era eu só lembro na minha cabeça de você rindo. Ah, seu Gessé. Vamos dar uma voltinha, Jus, no carro? Vamos dar uma voltinha. E ele com aquele jeitão dele de vendedor e ao mesmo tempo querendo fazer o melhor por você. E, cara, você não sabe o tanto que isso é bom pra mim. É muito bom e é muito legal, sabe? Você não sabe, o tempo todo eu tô aqui e eu olho e me traz muitas boas lembranças. A parte de eu gostar de você, a gente ser amigo, mas essas lembranças que você me traz são sensacionais. Gente, agora eu vou dizer uma coisa. A melhor parte não era comprar o carro com o Rodrigo, a família do Rodrigo, porque trabalhava ele, o irmão dele e o pai dele. Aham. E assim, como todos conhecem o Rodrigo é uma pessoa sensacional. E o pai dele, gente, eu não tenho palavras para falar com o senhor Gessé. Era uma pessoa assim, cristalina, né? A gente via a pessoa... Não era só ele empurrar o produto para você. Ele realmente... O meu pai... Eu aprendi muito com meu pai. Ele falava assim, meu filho, vender todo mundo vende. Todo mundo pode vender. Você tem que fazer diferença na vida da pessoa. Tenta entender o que ela precisa para você suprir o que ela quer. Mas você não precisa. Igual esses dias um cliente... Eu até devo fazer vídeo com ele. Ele... saiu de Massachusetts, veio para aqui, disseram para ele, não mexe com o brasileiro é tudo enrolado. Ele foi numa loja de carros novos americana. O veículo estava sendo, como é que fala? Divulgado por 53 mil. O contrato estava 59. O banco cobrou uma taxa quando a gente financia e a pessoa não tem um crédito muito bom, principalmente nesses veículos mais altos... Os juros? Não. A financeira cobra uma taxa da loja. Então, por exemplo, se você não sabia, vamos supor que você compra um carro comigo de $50 mil, tá? No seu caso, não que o seu crédito é bom, mas vamos supor uma pessoa que não tem um crédito bom. Não, e você dá, tipo, esses 50 mil vai virar uns 55, 56, porque só um imposto, um carro desse é um absurdo, né? Aí você põe ali mais um emplacamento, você dá uns 10 mil, vai financiar aí 45. Esses 45 não vem pra mim. Ele vai vir uns 44, 43. A financeira cobra da gente quando a pessoa não tem um bom crédito. Só que é ilegal a loja cobrar essa taxa do cliente. E o que essa loja americana fez? Cobrou $3 mil do cara.
cobrou taxas que não existem, colocou lá non-taxi fee, $400. E aí, ele incomodado com aquilo, um amigo dele viu que ele estava incomodado, ele explicou, ele falou, rapaz, liga para esse rapaz, que era eu. Falei, fulano, tira a foto do contrato e me manda. Aí eu peguei uma canetinha amarela e fui riscando. Isso não é suposto te cobrar, isso é abusivo, isso não é nada. Eu risquei $9.000 que estava no contrato que não era para ele poder pagar. $9.000. $9.000. A começar que o anúncio era 53 e ele foi vendido o carro para ele por 59. Sem esse acréscimo. Falou, esquece que eles estão te vendendo o carro muito mais caro do que você tem no anúncio. Tem mais 9.000 enfiado aqui que você não é suposto estar pagando. Ele entrou com o advogado, aí você já sabe o que aconteceu, né? Não só voltaram o negócio para trás e para que ela não acionasse o Estado, porque o cara podia ter problemas, eles ainda deram $2.000 para ele de brinde num gift card, sei lá, um cartão, $2.000 pro cara. E agora ele tá comprando carro comigo. Mas isso não só lojas americanas, Rodrigo, vamos enfatizar isso. Tem muitos lugares Vai muito da por aí. índole da pessoa, né? Exato. Muitos lugares fazem isso. Fazem. E então, quando o meu pai vinha conversar comigo, ele falava isso comigo, meu filho, vamos fazer o certo, ganhar o nosso. Não precisa de ganhar o mundo todo numa venda, não. A gente tem que ter pensamento de pombo. Ganhar várias vezes menos, em vez de querer dar uma pancada. Você dá uma pancada na pessoa, você nunca mais vai ver ela, porque ela vai descobrir. É só um trouxa não vê, né? Então, assim, eu aprendi muito. Nossa, meu pai é sensacional. Seu pai era. E uma coisa que na hora que você estava falando agora, eu lembrei que quando ele já estava passando mal, quando eu fiquei sabendo, não sei se você vai se recordar, que eu te liguei para perguntar como ele estava. E aí nesse dia você estava do lado dele. E aí ele falou algo tipo, Josi, vai lá comprar carro com o Rodrigo. Você se lembra? Lembro. Que, coitado, ele já estava passando bastante mal nessa época. Sim. E aí eu até fiquei muito feliz, assim, falei, ele ainda se lembra de mim. Porque muitas coisas, né, porque às vezes você pensa, muitas pessoas passam, muitos clientes vêm, vão, e, né, pro senhor Jessé lembrar ainda da Josi, eu fiquei muito feliz, coitado. Onde ele estiver, ele sabe que ele tá no nosso coração. E ele tá muito feliz, eu continuando o legado dele aqui da melhor forma possível. Nossa, muito bom. E se eu te falar que toda vez que eu passo naquela rota 22, hoje em dia já não é Green Collie mais, né? Não. Já é outro nome. Mas aquela loja a qual vocês tinham, eu sempre me lembro do estacionamento ali, do postinho do lado. São coisas que marcam, né, Rodrigo, a nossa vida. Nossa. Ai, Josi. É que as pessoas realmente que não têm a experiência de morar num outro país, que nunca saíram do conforto do país delas, e não tem nada errado com isso, mas vai muito mais além ser imigrante, né? Você ser um imigrante, indiferentemente se é legal ou ilegal, você não tá no seu lugar, você não tá onde você foi criado, você não tá nas suas raízes, você não tá perto de quem você cresceu. Ser imigrante, em qualquer circunstância, é algo que te amadurece na marra, te faz você crescer com muito mais velocidade do que se você tivesse lá. Eu, olhando para mim hoje, eu vejo o tanto que eu me tornei. Se eu não tivesse tido a experiência de vir para aqui, eu jamais teria passado pelas experiências que eu passei. Tentaram me matar, você lembra? Então, assim, é um negócio surreal. Por mais que eu tento, através das minhas redes sociais, mostrar para as pessoas, é só chegando aqui para poder saber. Porque, querendo ou não, você tem que crescer rápido, né? Eu, por exemplo, você também. Eu cheguei bem nova aqui. Hoje uma menina de 19 anos, né? Mas assim, não tem muita coisa.
que experiência que vai ter, Tá começando bagagem, as coisas, exato. Tá começando a vida. Então, assim, e você não tem tempo. Você não tem tempo de esperar. Você tem que amadurecer, você tem que dar o clique na sua cabeça rápido para entender que, assim, aqui é você ou você. Não tem outro. Se você não fizer por você, ninguém mais vai fazer. Se você tivesse que de falar para as pessoas, né? Eu creio que muitos dos seus amigos ligam. Eu não sei como é que é a sua comunicação lá com as pessoas no Brasil, mas eu acredito que alguém já deve ter te perguntado, alguns amigos seus. Se você fosse dar um conselho hoje para alguém que queira vir para aqui hoje, o que você falaria para essas pessoas? Eu diria o seguinte: se você realmente quer vir, venha. Mas venha sabendo de como que é aqui. Eu jamais vou incentivar uma pessoa, uma família a vir não sabendo como que funciona aqui. Não sabendo que aqui é difícil. Para a pessoa não saber que aqui, se você tiver que trabalhar o sábado, você vai ter que trabalhar. Se você, às vezes, não vai conseguir passar um feriado com a sua família. Eu fiquei muitos anos sem passar um Thanksgiving em casa. Que é dia de ação de graças aqui. Que é ação de graças, dia de ação de graças. Então, assim, eu acho que quem sou eu para falar não venha? Sabe, Rodrigo? Uhum. Eu acho assim, se você tá certo, como eu tive essa vontade e vim sabendo do que eu iria fazer, eu ia arregaçar as mangas, eu ia fazer o que me desse para fazer, eu vim com esse pensamento. O que colocar nas minhas mãos eu vou fazer. E vou fazer com dignidade, sabe? Não vou fazer sabendo que... Vou fazer com amor. Porque tudo aquilo que você faz com amor, aquilo gera mais e mais experiência e abre as portas para você. Então, eu digo isso. Se vocês querem vir, venham, sabe? Mas venham sabendo de como que funciona os Estados Unidos. Porque não é fácil. Ah, se fosse fácil, né? Agora, teve um dia que você estava comigo e a gente estava conversando e você me mostrou... Eu até fiquei muito impressionado, né? No dia que você me mostrou aquele Instagram que você tinha, que você começou a fazer aqueles negócios de como é que fala? Aqueles enfeites, né? Acho que tinha uns elefantes, uns negócios assim, uns bichos. Era de designer. De designer. Por que você não continuou, filha? Era tão bacana aquilo. Então, internet você tem que colocar muito tempo, né? Como você sabe. Nossa, você veio falar isso pra mim. Tem que colocar muito tempo. Não adianta você colocar pouco, porque... Você explica o que é que você fazia pro pessoal? Então, eu sempre... Por isso que eu trabalho dentro das casas, né? Eu gosto muito de... Eu tô observando a parede aqui sua, como que você calculou exatamente a cor, sabe? Não ficou pesado. Então, assim, eu acho bacana isso. Você pegar e fazer um matching de cores que não vai ficar chique e uma coisa moderna, exato. E eu gosto disso. E olhando o Instagram, na época eu não tinha muita experiência com o Instagram, nada disso. E eu olhando, eu tinha acabado de fazer meu Instagram, na verdade, o meu pessoal. E aí eu fui olhar, falei, que bacana. Uma mulher de Miami. Hoje ela é super famosa lá. Mas ela estava no início até da carreira dela. As pessoas chamavam ela e ela ia fazer... A pessoa dava o apartamento vazio, sabe? E aí ela dava... o dono da casa dizia, quanto que você quer para decorar a minha casa? Com os móveis, com os quadros, com qual sofá colocar. Elas realmente põem a sua casa do jeito que você quer. Claro que você vai estar pagando. Ela simplesmente vai achar os móveis e tudo aquilo de acordo com o que você queira. E eu falei, que bacana essa mulher. E comecei a observar o Instagram dela. Falei, você sabe que eu vou montar um Instagram para mim? E aí eu abri esse Instagram e eu comecei a colocar coisas, sabe? E marcar as empresas, né? E marcar as empresas. E assim, eu comecei a observar porque tem tem pessoas que sabem muito mais das coisas ali, como que as coisas funcionam, do que as outras. E aí eu comecei a entrar em grupos. Porque como eu comecei a interagir nas pessoas que tinham um número muito alto de seguidores, eu falei, eles sabem
que eles estão fazendo. Então, eu vou seguir esse caminho, né? Que é o que já tá no caminho certo, então eu vou seguir os passos. E aí, eu comecei a entrar em grupos, eles começaram a dar dica, eu comecei a ser conhecida no meio deles. E, assim, chegou uma época que fizeram reuniões de pessoas de vários estados, vieram pessoas de mulheres, né? Por exemplo, vim eu de New Jersey, outra de Nova York. O negócio foi tomando Chicago. proporção mesmo, né? Sim, e todas se encontraram aqui em Hoboken, num desses restaurantes com paisagem para Nova York. E ali nós nos encontramos. Então, assim, eram reuniões que às vezes pegavam gente que veio de Califórnia, sabe? Era um grupo de mulheres que eles se interagiam. Geralmente era no final do ano, né? Então, todas... vocês topam, todo mundo... Geralmente eram as pessoas dos grupos que nós formávamos, né? Porque nós tínhamos isso. Quando você posta alguma coisa, então todas combinavam nessa mesma hora para fazer a sua postagem crescer. Então, todas entram na mesma hora para fazer o seu algoritmo, né? É certo. E aí, nós fizemos isso. Daí, o meu número de followers começou a seguir. Aumentar. Porque nós postávamos uma das outras também. Era tipo uma ajudando a outra. Então, se uma postava, fazia tag com outra e repostava. Então, se o seguidor daquela vinha para essa... E ali a gente... E o que basicamente você fazia? Você pegava a sua casa e você mobiliava ela? Como é que era? Como é que como que você fazia? Então, no início desse meu Instagram, eu gostava muito, gosto até hoje, de móveis espelhados com diamantes dentro dele. Até hoje, se as pessoas quiserem colocar, chama Diamond Meter. E se você colocar, vai aparecer os móveis que é espelhado com diamantes dentro dos móveis. E minha casa, eu comecei a comprar todos os móveis da minha casa. Todos os móveis eram com diamantes espelhados, que eram os espelhos. E dentro do espelho é muito lindo. E tudo na minha casa era dessa forma. Então, eu comecei a eu conheci pessoas da China que queriam trabalhar comigo, que queriam me mandar produtos e eu divulgava o nome deles. E eles lá são fábricas. Porque, na verdade, esses produtos vêm da China. E eu tinha um contato da pessoa que fabricava esses móveis. Então, ele falou, Josi, ele até me deu a ideia de abrir um negócio aqui, um business. Mas eu falei, não, eu não quero isso para mim agora. Porque eu estava focada só nesse tipo de móveis, sabe? E aí, eu comecei a fazer isso. Comecei a mostrar o meu produto, fazer tag. E as companhias começaram a entrar em contato comigo. E me mandavam as coisas, são as colaborações. Mandavam produtos, me mandavam colchões, me mandavam tapetes, me mandavam mesas. E aí você só foi incrementando a sua casa, né? Que você não é boba, né? Só que aí chegou um ponto que minha casa não estava aguentando. E aí eu retirava o que estava já visto na internet, colocava os novos. Ah, você então montava, por exemplo, sei lá, uma parte da sua casa, uma sala. Aí você fazia a divulgação e ia marcando todo mundo. Sim. Depois você desmontava, com mais coisa que vinha, montava ali do mesmo... E aí chegou um ponto, por exemplo, se o tapete era de uma companhia e o sofá era de uma outra companhia, eu colocava as duas companhias juntas. Porque aí eu não perdia tempo, sabe? E se a minha mesa do meio era de outra companhia... Então, assim, quanto mais eu colocava dentro do local, isso tudo fui aprendendo. Você também economizava tempo, né? E ainda fazia bonito, porque se a companhia via que você não estava gerando conflito de duas marcas e era tudo dela, ela ficava mais interessada em te mandar mais coisas. Porque as duas companhias poderiam se conhecer. Então, assim, aí eu fui aprendendo, fui pegando o jeito do Instagram, de como que funcionava. E daí, quando eu cheguei a um número de followers, eles me davam a opção do swipe up, que é o arrasta pra cima. Que aí eu poderia vender dentro do meu Instagram. Foi aí que eu comecei a vender para as lojas daqui, que era Walmart, JCPenney. Isso eu não sabia. Sim. Meu Deus. E daí, essa companhia a qual estava por trás, que me pagava, ela conseguia essas lojas. E eram lojas
conhecidas, como Walmart, várias outras que agora eu não vou me recordar todas. Mas aí eu já vendia para elas. E aí eu só ganhava, Rodrigo, só no swipe up. Só no arrasta para cima. Sabe? Só o fato de você arrastar, eu não precisaria de vender. Só de você estar levando a pessoa direcionando ela, você já estava... Sim. E o que a pessoa... O que nós, seres humanos, temos? Curiosidade. Então, eu colocava lá. E o meu público era 100% americano. Então, assim, eu focava muito nas coisas deles, né? Do que eles já gostavam. Mas eu nunca postava a imagem. Porque eu focava no ponto de interrogação na cabeça da pessoa. O que é isso? O que ela tá falando? Tipo, eu falava, olha, aqui tem algo que eu estava esperando para mostrar para vocês. Só arrasta para cima. Então, mas só da pessoa fazer isso aqui, eu já ganhava minha porcentagem. Só da pessoa entrar lá naquela loja e ver o produto, sabe? Independente se ela comprasse ou não. Isso foi com que ano, isso que você... Isso deve ter uns 3 anos atrás. E aí foi... Então, e o que aconteceu? Eu fui crescendo. E o meu Instagram chegou numa proporção assim que estava atingindo muitas pessoas e também chamando a atenção dos hackers. Né? E o que aconteceu? Uma das pessoas que estavam comigo desde o início, que você nunca vai imaginar, né? Que vai vir dessa pessoa. Ela me mandou um link. Que ela escreveu, Josi, olha aí, eu fiz uma montagem de fotos do seu feed. E aí eu sem saber, hoje em dia você tem como? Hoje em dia você tem como colocar 2 passwords para entrar no Instagram, né? Ou várias outras seguranças. Uhum. Eu não sabia. Então, quando eu cliquei naquele link, automaticamente o vírus já entrou, o hacker. E aí ele já me mandou, já bloqueou a minha página. Aí já falou que tava tendo, não tava conseguindo acessar. E a minha página principal já não abria mais. E aí eu clicava, comecei a entrar em desespero. E eu clicava e a página não ia. E quanto mais eu clicava, mais a página foi se fechando. E foi aparecendo coisas para mim clicar. E aí eu esperei um pouco. Mas aí, falei, vou esperar amanhã eu volto. Aí apareceu um e-mail. Nesse e-mail falou do Instagram, não sei o que, você tem que clicar para resgatar a sua conta. Mas assim que eu cliquei, aí o vírus entrou e tomou minha conta do Instagram por completo. Meu Deus. Tanta luta. Já aconteceu isso com a minha mãe recentemente, roubaram o Instagram dela. E aí o cara de pau me pediu 1.000 euros. Eu falei, não pode ficar com ela, faz outra. Porque não, né? Porque, cara, tem foto nossa lá. Mas o que aconteceu? Eu fui buscando... Aí, como eu tinha o meu Instagram pessoal, eu tentei acessar as meninas a qual eu conhecia no meu outro Instagram. E aí eu comecei a perguntar elas, porque eu lembrava o nome, e comecei a pedir ajuda o que tinha acontecido. Aí muitas se moveram, né? E perguntando, eu falei... E muitas aconteceram isso. Muitas pessoas já perderam contas no Instagram. Muitas. E aí eu fui atrás algumas pessoas, e me indicaram esse rapaz que conseguia resgatar a conta. E eu tava em desespero, porque eu falei, poxa, eu investi... Não é só dinheiro. Não, é tudo, é tempo. E querendo ou não, você cria um vínculo com pessoas lá também. Só que aí o rapaz falou, Josi, eu cobro $500, eu consigo resgatar a sua conta. Eu falei, eu pago? Eu falei, agora? Quanto que você me traz ela de volta? Ele falou, eu preciso disso. Dei pra ele todas as informações necessárias. Quando ele entrou, ele falou, não tô conseguindo. E ele é profissional. Ele é um colombiano, ele é profissional em fazer isso. Ele falou, não consigo. Sua conta foi desativada. Eu falei, mas como? Eu falei, não deu nem 24 horas. Assim, não é possível que a pessoa em tão pouco tempo tenha acabado com tudo. E tipo assim, ela entrou mesmo pra te causar dano. Não era nem pra pegar, pra usar. Não. Ela entrou pra destruir mesmo. Mas escuta o que aconteceu. Esse hacker entrou em contato comigo. Na verdade, ele entrou com text message e tudo. E aí ele perguntou, você quer... Ele falou, eu tô com a sua conta no Instagram. Você quer
tê-la de volta? Eu falei, quero. Ele falou, quanto que você quer pagar por ela? Eu falei, não, me dá o valor que você quer, porque eu quero o meu... Porque ali tem pessoas, ali tem os meus produtos, tem tudo, né? Companhias que eu não ia lembrar mais, que estavam comigo em colaboração. Só que ele falou... Aí eu peguei, entrou um outro. Aí ele falou, eu vou voltar para conversar com você. E entrou um outro rapaz, uma outra... De outro país, né? Você via que tinha sotaque, né? Sim. E daí, ele entrei e eu falei, olha, eu não sei quem foi, mas estão me perguntando quanto que eu quero pagar pela minha conta no Instagram. Falei, eu tô decidida a pagar, porque eu quero minha conta novamente. Aí ele falou assim, a sua conta já não existe mais. E simplesmente desligou o telefone. E aí, minha conta, tentei entrar novamente com o mesmo nome, que era Diamond Meter Decor, mas aí já não existia mais. Você acha que teve alguma sabotagem de alguém que ficou com inveja de você, alguma coisa assim? Porque não faz muito sentido, né? Alguém roubar só pra deletar. Deletou absolutamente tudo. Tudo. Que estranho, né? Limpou todo o meu Instagram. E o nome, tipo, não existe. Inutilizou o nome, né? Uhum. Meu Deus. E daí, aí eu falei, bom, essa conta morreu, né? Agora. Então, mas o Diamond Meter, eu ainda conseguia. Aí, o que aconteceu? Eu entrei em contato com essas meninas, a qual eu conhecia. Eu falei, gente, aconteceu assim, vocês me ajudam a resgatar os meus seguidores. Porque você acaba criando... Um vínculo, né? É como se fosse uma criança que você tá crescendo, tá dando, assim, você tá vendo crescer. E eu gostava daquilo que eu tava fazendo. Aí elas começaram a divulgar a minha página, dizendo o que aconteceu. Eu abri a mesma página no Instagram, mas com um nome um pouco diferente. Em vez daquele, não sei como chama, sabe aquele tracinho que põe assim? Tipo um hífen. Isso. Mas em vez de colocar que o Diamond Meter Decor, que era a minha primeira página, minha primeira conta, tinha Aí eu coloquei 2. Pelo menos para as pessoas que me buscassem, iriam me achar. E aí eu coloquei 2 tracinhos. E em vez de colocar decor, que é decoração, no final, eu só coloquei Diamond Metered. Que são, né... só produtos espelhados. Uhum. E aí peguei alguns, só que aí, tipo assim, eu já desanimei, sabe? Consegui os de volta. A minha conta tá ativa ainda. Só que assim, eu vou lá de vez em quando. Você perdeu o timing, né? Você tava indo numa pegada ali, isso aí meio que quebrou o encanto um pouco. Foi. Quebrou os diamantes. Exato. Quebrou o móvel. Os diamantes se foram. Você falou comigo que tem algumas pessoas que trabalham pra você, elas são brasileiras? Sim, são brasileiras. E por que eu, na verdade, eu invisto mais em pessoas brasileiras, Rodrigo? Porque é mais fácil de comunicação. E em termos de limpeza, eu acredito que elas entendem um pouco de como nós somos, sabe? É bem mais... Porque já me perguntaram por que eu não pego... Não dou trabalho a outras pessoas. Não tenho problema nenhum, sabe? Não tenho problema nenhum. Mas eu acho um pouco mais fácil, porque em termos de comunicação, se uma tiver que comunicar com outra, não comigo que eu também entendo espanhol, mas para se comunicar vai ser mais fácil. Sabe por que eu tô te perguntando? Que uma das mulheres que a minha mãe trabalhava, uma vez ela ligou para mim e quando era Natal, Thanksgiving, sempre manda cartão, manda às vezes vinho, né? E uma das vezes ela virou para mim e falou assim, você sabe, eu gosto muito da sua mãe é uma pessoa maravilhosa e tal. E um dos motivos pelo qual a gente tem a sua mãe é que ela faz o que ela faz com excelência, fica tudo muito limpo. Então eu vejo que no meio das brasileiras também, a qualidade do serviço é tão boa que a maioria das americanas, elas buscam serviços de latinos, né? Não só brasileiras, mas outras latinas também. Algumas delas já comentaram isso com você ou não? Já. E tanto é que eu tento tirar um pouco isso. Como você disse no início, muitas pegam tanto o carinho e o jeito de como que você limpa
que eles não querem nem que, às vezes, você deixe, tipo assim, falha no trabalho, sabe? Por mais que as pessoas que estejam comigo, eu tenho plena confiança, é difícil, às vezes, eu chegar a não ter que estar lá, porque elas conhecem o meu trabalho, sabe? Os detalhes a Que qual eu você- vou trabalhar em cima, sabe? Então, assim, como hoje, por exemplo, aconteceu algo comigo que eu precisei de deixá-las no trabalho e tive que ficar ausente. Mas, assim, eu percebo que elas sentem. Uma delas chegaram para mim e disseram: Josi, as suas funcionárias não vão trabalhar do mesmo jeito que você trabalha. Mas eu disse a ela: as minhas funcionárias, elas trabalham, às vezes, melhor do que eu. É uma questão assim, por que a pessoa acha que a patroa, ela vai ter um nível acima ou vai limpar muito mais do que o funcionário? Às vezes o funcionário vai fazer tão bem quanto você, sabe? E eu sou o tipo da pessoa, Rodrigo, no meu trabalho, eu tento focar em um grupo e cultivá-lo. Eu gosto de ter pessoas que eu já conheço. E elas já estão com você há muito tempo, essas meninas? Já. Uma tá comigo desde o início, quando eu comecei a levar pessoas, sabe, para me ajudar. Ela tá comigo até... De vez em quando ela sai, porque ela sabe, sabe quando o furacão passa? Geralmente na Flórida. Isso dá um dinheiro pra caramba, essas limpezas. Eu tenho gente que faz isso, eu tenho um casal de amigos meus na Flórida, eles têm a vida normal deles. Passou o furacão, tem empresa que já contrata eles. Rodrigo, o que eu ganho numa limpada, se eu quiser parar, é muita raça de dinheiro. Aí ficam alojados em hotéis. Pagam aí, tudo. E faz aquele multirão, né? E é muita grana. Então, e ela é uma pessoa, assim, super esforçada. E aí, todas as vezes que ela quis sair, quando os furacões passaram, e ela conhece essas companhias. Você não podia ver um furacão. Ela fica, de uma certa forma, ela ficava um pouco feliz quando os furacões passavam. Oh, meu Deus, gente, perdoa nós, meu Deus. Sim, mas... E aí ela sempre dizia: José, eu vou me afastar um pouco e depois eu volto. Você pode apelidar ela de furacão. Mas eu falo, e eu vou te falar, ela trabalha melhor do que um homem. Se você vê os vídeos dela trabalhando... E é pesado esses negócios do furacão, as limpezas é pesada. Rodrigo, você não entende os vídeos que ela me mostrou. Esse foi aonde, gente? Eu não lembro agora, mas é perto de Miami. Um dos furacões que passaram. Fort Lauderdale? Não, eu não sei se for Fort Lauderdale também, não. Fort Myers. Fort Myers, eu acho que foi. E ela foi pra lá. Ela me mostrou os vídeos. Amém. Todo mundo já sabe. É devastação, né? É algo triste. Mas assim, aí aquele grupo de pessoas, né? Que é bacana isso. Que tem essas companhias que vêm pra fazer tudo novamente. E aí ela conhece bastante dessas companhias. Que, como ela já trabalha nisso, então uma companhia vai passando para outra e ela vai conhecendo gente. E aí ela me mostrou os vídeos deles trabalhando. Olha, eu vou te falar uma coisa, por isso que eles ganham bem. Porque você tem que ter sangue na veia. É tipo assim, é carregar coisa pesada, é tirar parafuso, é colocar placa, são coisas assim... Muita coisa distorcida, que às vezes não tem nem como pegar direito. E assim, essas companhias, como você disse, dão, né? Eles não têm muito gastos. Porque as companhias pagam os hotéis para eles ficarem. E dá todo o suporte para eles. Transporte, sobra tudo para eles. Tudo. Então, assim, às vezes que ela foi, eu falei, claro, vai, porque assim, é um dinheiro que tu vai tirar bacana. E quando você voltar, o trabalho vai ser seu de novo. Você falou que aconteceu um negócio com você hoje, Josi. O que aconteceu com você hoje, Josi? Menina... Pode contar. Ai, qual de todos? Porque meu dia hoje, gente, começou... O do gatuno. Do gato. Olha, eu ainda não entendi muito bem o que aconteceu, mas já aconteceu pela segunda vez que eu tenho um carinho com os animais, sabe? Tanto é que eu tenho um animal em casa. Mas parece que eles têm dias que eles não estão muito bem nos dias deles, né? E hoje foi um desses dias que o amigo lá da casa não estava muito afim para conversa, o felino. Eu deixei as minhas meninas trabalhando e fui achar estacionamento, porque eu trabalho numa área que é muito difícil acesso. Então, eu
enquanto que eu fui buscar o estacionamento, elas entraram. E cada um sabe o que tem que fazer, né? Nos trabalhos. E geralmente, eu foco naquilo que eu tô acostumada a fazer. E, de repente, quando eu entrei e fui fazer minha função na casa, o gato foi por debaixo da cama e sem ao menos esperar. Mas se você sabe aquele sentimento assim, tem alguma pessoa me pegando pelas pernas? Foi exatamente isso que aconteceu. O gato me pregou os dentinhos na minha perna de tal forma que na hora eu fiquei dessa cor dessa caneca aqui. Saiu todo o sangue do meu rosto. Que eu pensei, eu vou morrer agora. Porque vai morrer. Já pensou se ele mordeu numa veia minha? E pode acontecer, né? Pois é, porque na hora, Rodrigo, eu olhei pra minha perna e tava ficando roxo, sabe? Foi, mordeu a veia. E assim, o gatinho mordeu. E aí eu falei, o gato me mordeu. E eu gritei. E todo mundo, você tá de sacanagem, né? Mas assim, o gato, infelizmente hoje, ele não tava muito bom. O problema não é nem esse, né? Você tomou as precauções, foi procurar um pronto-socorro, porque você tem que tomar as vacinas, o negócio, né? Exato. Então, assim, aí logo que aconteceu, eu já saí, porque o gatinho tava debaixo da cama, eu saí e comecei a observar minha perna. Então, assim, minha perna começou a ficar roxa, porque eu logo imaginei, mordeu em alguma veia, alguma coisa, né? E aí eu fui, sentei, tentei respirar, só que eu comecei a faltar o fôlego. Porque eu ficava, meu Deus, pra quem que eu devo ligar? Pra onde que eu devo ir? E sangrando. E sangrando minha perna. Eu peguei, lavei, né, assim, por cima, peguei o papel e comecei a enxugar. Mas aí eu percebi que a minha perna tava ficando um pouco azulada em volta da mordida, porque cravou os dentinhos mesmo do gato. E assim, eu falei, eu não posso ficar assim, porque no teu psicológico, a tua perna inteirinha já tá doendo, né? Porque no meu psicológico foi isso que aconteceu. Era só lá embaixo, porém eu já tava sentindo a perna inteira. Falei, vou perder a perna. Meu Deus. Porque foi isso que eu pensei. Eu falei, vai. E aí, o que aconteceu? Eu comecei aí eu liguei para uma das minhas patroas, que aconteceu algo um pouco similar com ela. E eu liguei e perguntei. Eu falei, olha, eu tô com o que aconteceu isso? Eu falei... E me dá só uma orientação o que eu devo fazer, porque eu não sei... Pra onde que eu devo correr primeiro? Eu devo chamar, né, a ambulância? Eu devo ficar aqui sentada? Eu nem sei o que fazer. E aí ela falou, Josi, eu tô na Flórida, eu não tenho muito o que fazer. Porém, ela falou, vá pronto-socorro. Um pronto-socorro mais próximo. Quer, né? Exato. E aí, foi assim... E eu tinha... Da onde que eu estava, era 3 minutos. Era só atravessar um bloco e já tava ali a emergência. E aí eu cheguei lá, esqueci E eu já tava assim, no meu psicológico, já tô mancando. Né? Eu já tava tão fora afoita, né? Que eu falei, meu Deus, o gato vai fazer eu perder minha perna e ainda vai... Não vou parar de andar. Mas aí eu chego no pronto-socorro, a menina perguntou meu documentação, né? Meu ID pra mim mostrar e tal. Eu falei... Não tenho, moça. Eu falei, agora eu tenho que voltar no carro. E eu mancando. Eu falei, gente, vou ter que voltar mancando, né, pro carro. O carro tava um pouco longe. Mas aí eu voltei, fiz todo o procedimento correto, que eu fui lá e depois eu fui ver que há infecções, né? Uhum. A gente tem que ficar alerta independente do que for, você tem que ter as precauções corretas. E aí não perdi a perna. Inclusive você chegou andando aqui, né? Normal. E tudo correu bem. Teve uma ocasião, lá atrás, quando a minha mãe começou, né? E eu não tinha ido trabalhar e minha mãe me levou numa dessas casas que ela limpava. Eram como se fossem lugares onde só moram pessoas de mais de 70 anos. É como se fossem condomínios, né? E a minha mãe me levou nesse lugar. Inclusive o senhor que morava na casa, ele era ex-combatente de guerra e tal, essa coisa toda. Então eu ficava lá conversando com ele. Conversando assim, né? Tentando comunicar, né? E aí eu quebrei. Minha mãe me deu um espanador, eu fui limpar assim, um lugar onde tinha muito porta-retrato, junta poeira pra caramba, e não tinha Swiffer nessa época. Eu quebrei um pratinho assim, grego,
que eles tinham ganhado, ganhado de não sei o que numa viagem na Grécia, não sei o que. E a minha mãe perdeu a casa. Mas, tem pessoas que são bem rígidas, né? Sim, a mulher... por mais sempre... que você a minha mãe se nunca mais a pagar. A minha mãe, não era o valor, era o valor sentimental. E eu creio que já deve ter acontecido alguma coisa assim com você, de você quebrar alguma coisa, ou alguma das suas meninas quebrar alguma coisa. Mas por mais que a gente tivesse pedido desculpa, a minha mãe perdeu a casa. Aí ela nunca mais me levou. Mas voltando ao assunto do gato, porque já aconteceu outro incidente, e hoje eu entendo que o gato, ele é muito ciumento, né? Então, assim... Só aconteceu com gato com você, né? Só com gato. O gato já correu atrás de mim e eu devo ficar presa dentro de um banheiro. Porque o gato simplesmente me prendeu. Eu me fechei dentro do banheiro e o gato simplesmente deitou na porta do banheiro. Meu Deus. Ele não deixava eu sair. E aí eu liguei, né, para as pessoas e assim, como os donos não vão ver. E eu mostrei, eu fiz o vídeo, o gato simplesmente mostrar por que isso aconteceu. Porque eu fui limpar o local onde ele deitava. E então, assim, todo o local era o sofá. E quando eu fui bater a almofada para sair a poeira, ele entendeu que aquele era o local dele. Possivelmente. Não entendo muito bem de gato, porém, é isso que eu me vejo a entender, sabe? Que foi, tipo assim, virou uma chave no gato, assim. Na hora que ele viu, você viu ele vendo. E ele simplesmente, muita gente acha que gato não corre atrás. O gato correu atrás de mim. Ele ficava fazendo aqueles rosnadinhos. Assim. E ele me via na gretinha da porta do banheiro e ele já passava com o olhar assim. Então, eu tenho medo. Eu vou ser sincera, eu tenho vejo medo. vídeo na internet de gente tentando manusear gato com as luvas gigantescas, assim, tirando do lugar e outro, e o gato batendo Não, assim. gente, cara, é muito perigoso. Um gato desses, assim, raivoso, como diz outro. Não consigo, ele gente. partir pra cima. E sobre o fato que você me perguntou sobre quebrar, né, as coisas. Então, nessa casa, exatamente nessa casa, aconteceu isso. Eu estava operada e as minhas meninas foram trabalhar nessa casa. E lá tem essa função do celular de você apertar e clicar na hora que a comida desce, a água, né? O teu controle da comida do animal. E essa máquina do gatinho era... Não me lembro bem, mas eu acho que era uma bateria, algo assim. E uma das meninas que trabalham comigo foi lavar a máquina, sabe? E estragou a máquina do senhor. E aí o senhor me ligou, furioso, né? E falou, as suas meninas quebraram, tal. Comigo também já aconteceu, sabe? Né? Eu acho que esse gato tá com rancor antigo de vocês. Eu não sei, sabe? Eu só sei que até hoje eu não entendi a do gato. Só sei que o de hoje me mordeu. Da vez passada não me mordeu, não. Mas aí o que aconteceu? Chegou a acontecer esse incidente, que realmente aconteceu de quebrar o aparelho, sabe? Mas acontece, Rodrigo, sabe? É normal. Infelizmente acontece. Nós somos seres humanos, pô. Mas existe pessoas e pessoas. Pessoas vão... Eu já quebrei coisas, já pedi... Eu já estraguei um carpete com cloro, porque quem sabe cloro, ele mancha, ele tira a cor e não volta a cor normal da fábrica. Eu já tive que pagar o carpete do cômodo da pessoa. E eu falei, olha, a culpa é minha. E não fiz por querer. Porém, eu sei que eu tô aqui, eu tenho que entender que isso vai acontecer e eu vou ser responsável. Porque, assim, eu tenho que ter minhas precauções. Eu tenho que saber que não vai ser possível colocar produto em cima do carpete que vai manchar. E eu simplesmente entendi. Ela trocou e eu falei, você pode parcelar, porque eu não sei quanto vai ficar. Mas, assim, eu sou aberta. Se eu tô errada, eu dou pra essa pessoa. Eu vou pagar, porque eu fiz o errado. E tem pessoas que simplesmente não vão querer, independente de você pagar ou não. Foi um erro seu, não admito erros na minha casa e te mando embora. Simples assim. Entende? Volta à questão que você tá trabalhando hoje, amanhã, por um incidente, não mais. Sabe... Ter você aqui hoje comigo foi muito bacana em várias questões. Mas ver a mulher que você se tornou também é sensacional. A gente se conhece há muitos anos, né? Eu conheci você em todas
as fases. Não tava lá nas casas quando você tava tomando mordida de gato, nem voadora de cachorro. Mas é muito bacana ver o seu crescimento, é muito bacana ver a mulher que você se tornou. Eu vejo nas redes sociais a super mãe que você é com seu filho e com aquele cachorrinho lá que pelo visto não morde, porque né, ele é amoroso demais. Mas eu fico muito feliz de ver você aqui hoje conversando, falando, mostrando. Eu me orgulho muito de você, sabe? E você sabe, a gente quase não tem muitos amigos aqui nesse país, né? Mas eu te tenho bem perto de mim, sério mesmo. Então, fiquei muito feliz, assim, você poder vir aqui conversar comigo, conversar com as pessoas que nos assistem, nos dar um pouco da sua história. E que bom que você foi essa mulher guerreira, continua sendo, enfrentou todos e tudo. Que pena que seu irmão voltou, ou também não, porque às vezes estava escrito na história dele que ele teria que voltar também. Mas que bom que você ficou. Que bom que você passou por isso tudo, se tornou essa mulher incrível que você é. E eu estou muito feliz e queria te agradecer pelo nosso bate-papo mesmo aqui. Nós estamos em fase de crescimento, né? Nós nunca paramos por aí. E eu, inclusive, estou crescendo para os lados agora, né? Tô engordando. Sempre há tempo de buscar, Rodrigo. Nossa, nem me fala. Mas é normal. Eu acho que o mundo... A vida já é difícil, sabe? Eu acho que nós devemos ser leves. Eu acho que o lugar onde eu estiver, se eu puder trazer essa leveza, eu já estou satisfeita. Eu não quero ser peso e nem vou ser nunca pedra de tropeço para ninguém. E eu sempre trato os meus amigos, pessoas mais próximas de mim, como família. Aqui eu não tenho família, porém os meus amigos são a minha família, sabe? E você é meu irmão, né, por parte de outra família. De novo, ó, Liga dos Amigos. Nós estamos juntos e misturados, não. Juntos são mais fortes? Não, qual é o seu antigo logo? Do Tô Ligado? Tô Ligado. Nós estamos sempre ligados, Nossa, né? gente, eu tinha um site que chamava Tô Ligado. Toligado.net. Lembra que eu falava assim? Nas Meu fotos, Deus. quando você tirava fotos, as fotos, era Tô Olha, Ligado. de que você lembrou, gente? Eu tinha um site que chamava toligado.net. Por favor, não é mais meu esse site, ele não é mais de foto de boates. Eu fazia muita foto de boate. Sim, eu tenho fotos com as minhas amigas que você tirou. Sim, direto. As pessoas, elas não levavam câmeras porque sabiam que eu ia estar lá para poder tirar foto. Ai, que legal, bacana. Inclusive, esses dias eu fui mexer lá no meu escritório, na minha casa. Achei muita foto. Se eu ver as suas, algumas que você não tem, talvez, ou sem logo, porque eu botava o logo, né? Eu mando para você. Manda. Tá bom? Que vai ser ótimo. Obrigado pela sua participação mesmo. E sucesso, muito sucesso na sua vida. Obrigado. Para todos nós, né? Para todos nós. E vou ficando daqui falando com vocês que bateu, arranhou, amassou, a IMS arrumou. E não é arrumar só de ficar meia boca ou ficar tudo enjambrado, não. É qualidade em primeiro lugar. Chama pro Isaac, eu tenho certeza de que você vai estar colocando o seu carro em ótimas mãos. Tá tudo aqui na descrição desse vídeo. E vai fazer seu imposto de renda, fala com a amiga Camila da Brazusa. Com certeza, excelência é o prato cheio dela. Tudo que ela coloca a mão para poder fazer, ela faz com carinho, amor e com profissionalismo. Então, vai fazer seu imposto de renda, sem sombra de dúvidas, procura a Brazusa da Camila. Tá aqui também todas as descrições dela. Corre, vai lá no Instagram, dá um oi, que eu tenho certeza que você vai fazer muito bem. E os dois, tem o QR Code aqui em cima. Eu não sei se tá aqui ou tá aqui, deixa eu ver. Acho que tá aqui, eu não sei. Tá aqui em cima o QR Code dos dois. Então é só apontar o telefone também, que vai direcionar aí para as redes sociais deles. Muito, eu posso falar muito, milhares de vezes para te agradecer mais uma vez. Obrigado a você, obrigado a cada um de vocês aqui e, como diz o velho ditado, né? Tchau, obrigado. Tchau.